Vocês têm noção que a nova aposta da moda aqui no Brasil é um jovem de 20 anos chamado Noah Aleph? E sabe o que ele tem de especial? Ele é um índio pataxó. A cor de seus cabelos, a cor da pele, seus traços, sua história, seus antepassados. Durante muito tempo, Noah renegou tudo isso para não sofrer preconceitos. Mas hoje em dia, ele tem orgulho de ser índio. Quando vocês tiverem um tempinho, pesquisa sobre a história dele. É bem interessante. Ele foi contratado por uma agência de modelos, a mesma que contratou a Sasha Meneghel e outros modelos famosos. Bom, já perceberam que a aula de hoje não é sobre moda, mas sobre os indígenas, especialmente para vocês que estão estudando o Segundo Reinado, aquele período da história do Brasil que vai de 1840 a 1889. E na aula anterior, nós já estudamos que a política do Segundo Reinado era fazer um total apagamento da cultura indígena. Vocês lembram que a política do governo para considerar o indígena cidadão, ele deveria deixar de ser indígena. Porém, ao mesmo tempo que o governo exercia essa política, também apropriava-se da imagem do indígena para construir uma identidade nacional. Afinal, o que é ser brasileiro? E o governo do Segundo Império utilizou-se das artes, de pinturas, de literatura, para mostrar, para criar essa identidade nacional. E nós podemos exemplificar através de um livro, O Guarani. O Guarani, do cearense José de Alencar, faz parte de uma trilogia indigenista. Ele escreveu o Guarani, a Iracema e o Birajara. E nesse primeiro livro dele, de cara, a gente já percebe que ele fala que o Brasil, que essa nação brasileira, é um resultado. É o resultado de elementos culturais luso-tupi. Ou seja, de elementos americanos com europeus. Então, na ideia de José de Alencar, daquele livro O Guarani, que é de 1857, o Brasil é a síntese do velho mundo com o novo mundo. A união desses elementos portugueses e indígenas também é mostrado nas artes. E vocês sabiam que a primeira missa do Brasil foi rezada em 1500? Quando vocês viajam para Porto Seguro e faz uma visita a Santa Cruz Cabrália. Santa Cruz Cabrália. Lá tem uma praia chamada Coroa Vermelha, onde os indígenas até hoje vendem artesanato. Foi lá que foi rezada a primeira missa do Brasil, por um bispo português. E na imagem vocês observam que existe uma certa harmonia, porque os indígenas estão assistindo a missa tranquilamente. O que os alunos mais observam é que a missa é feita ao ar livre, não é feita dentro de uma igreja, e o elemento que centraliza é a cruz. É ao redor da cruz que é feita a missa, ao ar livre, por um bispo português. Tem até soldados assistindo. A gente pode concluir, então, que a colonização brasileira foi feita através do cristianismo também e da imposição da religião.
Mas de qualquer forma tem elementos portugueses e indígenas nessa tela que foi pintada por Victor Meirelles durante o Segundo Reinado, por volta de 1860. Vamos analisar outra tela. Esta, chamada a Batalha dos Guararapes, é uma guerra. E os alunos de cara já percebem que são portugueses lutando contra holandeses. Na verdade, para expulsar os holandeses do Brasil. E aí a gente tem que lembrar da história. Batalha dos Guararapes é um conjunto de batalhas que ocorreram entre 1648 e 1649. O que não está explícito é que os indígenas ajudaram os portugueses a expulsar os holandeses. Então também tem um elemento indígena ali. Existia até líderes indígenas nas batalhas dos Guararapes e conseguiram expulsar os holandeses. Analisando ainda outra obra literária, também do José de Alencar, Iracema. Iracema, de acordo com José de Alencar, é traduzido como lábios de mel. De acordo com os tupinólogos, seria mais por fonte de mel. A própria palavra Iracema é um anagrama. Tenta juntar, vai formar uma nova palavra, América. Iracema é a história de uma índia que se apaixona por um português chamado Martim, e dessa união nasce o primeiro brasileiro, ou o primeiro cearense, no caso, chamado Moacir. Só que é uma história trágica, né? Porque no final a Iracema, vou dar spoilers, Iracema morre. Acontece que no livro tem um indígena chamado Poti. E o Poti tem tanta lealdade a um homem branco que ele se converte ao cristianismo. Então, numa passagem do livro, Poti se ajoelha aos pés da cruz e não há mais nada que o separa do seu irmão branco. Então, ele queria ter o mesmo Deus. Isso significa que existe adesão ao cristianismo por parte dos indígenas. E se no livro conta a história de alguns personagens, podemos tirar como a história da própria colonização aqui na América, aqui no Brasil, que a colonização foi feita impondo o cristianismo. A mesma ideia do quadro A Primeira Missa. E para finalizar a aula de hoje, para eu não estender muito, vamos analisar essa imagem, que é o Dom Pedro II, imperador e defensor perpétuo do Brasil. Vocês estão vendo os elementos dela. Um indígena coroando Dom Pedro II, com uma coroa de louros, e esse indígena segura a bandeira do império. Então, é novamente uma tentativa de união de elementos de origem lusitana ou portuguesa com elementos nativos, que é o indígena. E essa ideia, durante o Segundo Reinado, foi muito comum de construir essa identidade nacional. Agora eu espero que vocês respondam as questões. Eu sempre esqueço. Mas se inscrevam, dê like, façam comentários. Valeu?